As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas 7 minutos, está começando o CBN Esporte. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Uma segunda-feira com toda a repercussão do mundo do esporte aqui em Campinas. Dois bons resultados. Vamos repercutir a vitória do Guarani sobre o Sport na sexta-feira por 3-1. O empate da Macaca com o Ceará ontem no estádio do Castelão, 1-1. E claro, o Campeonato Brasileiro, empate do Corinthians, vitória do Palmeiras, empate do São Paulo e a vitória do Santos. Ufa, graças a Deus, hein? Então vamos lá, vamos com o futebol feminino. A Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo Feminina que foi realizada na Austrália e Nova Zelândia. A Fúria derrotou a Inglaterra por 1-0, gol da capitã Carmona, ainda no primeiro tempo. A decisão contou com a presença de 76 mil pessoas no Estádio Olímpico de Sydney. Vamos para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, vitória sobre o Sport, 3-1. Antônio Lupe, bom dia, boa semana, Lupércio. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Uma vitória importantíssima com até então líder da competição. 3-1 para o Guarani, que agora fica apenas 2 pontos do G4. Após folga no final de semana, o elenco já se reapresentou nesta segunda-feira, de olho no Sampaio, adversário do Guarani, no próximo final de semana. Jogo bom pro Guarani pontuar, hein? Quem sabe até chegar no G4. Imagina só, disputando o derby entre os 4 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Era tudo que o torcedor bugrino gostaria. Agora a notícia triste, né, gente? Um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo na cidade de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Os torcedores voltavam do jogo em que o Corinthians empatou com o Cruzeiro em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. 7 pessoas morreram. A diretoria do Corinthians já confirmou que irá custear o funeral dos corintianos. Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak repercutindo o fim de semana nos grandes clubes da capital paulista e o Santos. Que coisa o gol do Santos, hein? Será que o Pelé lá de cima deu uma forcinha? A bola não saiu e o Peixe venceu, Gabriel Dudziak. No reencontro com a torcida, o Santos voltou a vencer. Na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe saiu atrás contra o Grêmio, mas teve o atacante Soteldo inspirado e gols de Marcos Leonardo e Furch para virar e bater o tricolor gaúcho por 2-1. Os outros 3 grandes se preparam para uma semana de competições continentais. Nesta terça-feira, o Corinthians joga contra o Estudiantes da Argentina em casa pelas quartas de final da Sul-Americana, enquanto na quinta o São Paulo pega a LDU do Equador em Quito, pela mesma fase e competição. Já o Palmeiras joga na quarta-feira pela Libertadores contra o Deportivo Pereira na Colômbia. Aliás, que semana, hein? Que semana! Decisões, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, é assim que o aficionado pelo futebol gosta. Semana cheia com muitos jogos importantes. E o basquete? Campeões olímpicos em 2004, o basquete masculino da Argentina está mergulhado numa profunda crise. Os hermanos perderam para Bahamas ontem, 8-2 a 7-5. O jogo era válido pela qualificação das Américas para o pré-olímpico da modalidade. Diante deste resultado, ou fracasso, os argentinos estão fora das Olimpíadas de Paris em 2024. Antônio Lupe, você que é um basqueteiro de mão cheia, imagine Manu Ginóbili, Escola,
vendo este resultado do time hermano, Lupe? Facundo Campasso. Facundo Campasso, Triste, hein? nossa. Triste. Eu assisti um documentário já sobre essa Argentina 2004, coisa sensacional. Que timaço tinha a Argentina, e agora a gente está aí estamos nos deparando com uma notícia triste, né? Pra quem gosta, tudo bem, a Argentina, a rivalidade, mas pra quem gosta de basquete, Antônio Lupe, você é um aficionado e bom jogador, é uma notícia ruim sem os hermanos em 2024, hein? Pra alguns sim, pra outros não. Você Sim. é daqueles que odeiam os argentinos. Não, eu não odeio ninguém não, Carlos. Mas você admira o basquete argentino. Já admirei mais. Ah, aí sim, né? Claro, também com um resultado desse, Aí né? fica difícil, né, cara? Mas de 2004... 2004 foi a geração de ouro do basquetebol argentino, que tem uma das melhores, acho que ainda tem, categorias de base de atletas do basquete masculino. Mas agora vive um momento delicado. Um momento A safra delicado. não é boa. Ah, sem dúvida alguma. Então continue, Antônio Lupe, para você falar da Ponte Preta. Sem acompanhar o jogo, o torcedor fala, opa, um belo empate lá no Castelão. E foi mesmo, eu acho que é um ponto importante agora. Se o cara acompanhar o gol que o Leonaldo perdeu no fim, Antônio Lupe... Era a bola do jogo, né, Carlão? O Leonaldo teve a chance de marcar o gol que daria os 3 pontos para a Ponte Preta contra o forte Ceará lá no Castelão. Porém, o empate em 1-1 não foi um mau resultado. Tanto é que o técnico Pintado ressaltou a entrega e também o resultado conquistado no Nordeste do Brasil. Próxima rodada, confronto direto. A Ponte enfrenta o Londrina sexta-feira no Moisés Lucarelli. É jogo pra vencer, macaca, é jogo pra vencer. Vamos de vôlei. O Vôlei Renato estreou com vitória no Campeonato Paulista Masculino. O time campineiro venceu o Vôlei Futuro por 3-0. Parciais 20-25, 18-25 e 17-25. A partida foi disputada no ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba. Campinas volta a jogar na próxima sexta-feira no ginásio do Taquaral contra Santo André. Fábio Scheibe, bom dia, uma boa semana. Hoje teremos aí fechamento de rodada de Brasileirão, os paulistas nas divisões inferiores, um fim de semana rico e uma semana que promete ser muito emocionante, Fabião. Bom dia, boa semana pra você, amigo. Fala, Carlão de Freitas, bom dia, boa semana, bom dia, ouvinte CBN, é isso aí. Hoje, um jogo encerra a 20ª rodada da Série A do Brasileirão. Às 8 da noite, na Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebe o Atlético Paranaense. Invicto a 5 jogos, o Esmeraldino quer manter a boa fase e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Furacão, que também está invicto a 5 jogos, com uma vitória pode entrar no G4 da competição. Temos jogo também pela Série C, no encerramento da penúltima rodada da primeira fase. O São Bernardo, único paulista da competição, entra em campo hoje às 8 da noite para encarar o Ipiranga de Erechim no estádio 1º de maio. Fora do G8 nesse momento, o Bernô, com uma vitória simples, volta a figurar na zona de classificação. E nesse final de semana, na Série D, conhecemos os classificados para as quartas de final. Agora são 8 times de 8 estados diferentes do país. Resta um paulista. Os confrontos são os seguintes: Ferroviária de Araraquara pega o Souza da Paraíba, o Caxias encara a Portuguesa Carioca, o Atlético de Minas Gerais mede forças com Bahia de Feira e o Ferroviário do Ceará joga com o Maranhão. Os 4 times que passarem desses confrontos e chegarem às semifinais garantem acesso e a vaga na Série C de 2024, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Scheibe. Olha a Ferroviária aí, Ferroviária São Paulo, então, nas divisões inferiores, jogo decisivo, fase eliminatória. Vamos, Ferrinha! 11h15. Temos vôlei, Antônio Lupe também, só complementando o vôlei masculino, o Vôlei Renata venceu o Vôlei Futuro por 3-0 em Araçatuba, como noticiamos aqui. E o vôlei feminino também fez bonito, Lupe? Fez bonito na última sexta-feira, na estreia, jogando em casa, né? O Campinas Vôlei venceu o Sorocaba por 3-0 lá na Arena Concórdia. Parciais de 25-13, 25-23 e 25-13. Próximo compromisso acontece fora de casa, sexta-feira às 8 horas da noite, contra o Osasco. Bela, Antônio Lupe, boa, 11h16. O CBN Esportes, comandado por Valmir Bortoleto.
Tá bravo com o Leonaldo, Valmirzinho. Era bola pra entrar, era bola pra marcar, Leonaldo. Mas você tem muito crédito com a torcida pontepretana. E claro, nas carrapetas, o homem online do streaming é Daniel França. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, toda a repercussão do fim de semana esportivo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o Café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h18, início de semana, e as ruas de Campinas e região. Thaís Azevedo, bom dia! Ótimo dia para você, Carlão. Uma ótima semana para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela região central, pela Avenida Moraes Salles, tem boas condições, sentido Nova Campinas. No sentido centro, aí tem excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Rua Irmã Serafina, são boas as condições pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da esquerda, sentido centro, na saída da Avenida Brasil até a Avenida Francisco Glicério. No sentido norte-sul, são boas as condições, motorista segue sem dificuldades. Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, seguindo pela Avenida Senador Saraiva, trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda são boas as condições, motorista segue tranquilo. Carlão. Obrigado, Thaís. Uma boa segunda-feira para você. Faça a manutenção preventiva de seu carro e não tenha dor de cabeça. Peça para quem entende. Peça AutoZone. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos. Vamos repercutir então o fim de semana das grandes equipes, né? O São Paulo pegou um empate com o Botafogo no Morumbi, 0-0. Palmeiras foi à Arena Pantanal e venceu o Cuiabá por 2-0. Destaque para o golaço do Richard Rios. O Corinthians empatou na base da raça contra o Cruzeiro no sábado. E no domingo, o Santos venceu o Grêmio por 2-1. Gabriel Dudziak traz todo o noticiário dos grandes do nosso estado. Com apenas uma vitória nos últimos 18 jogos e dentro da zona de rebaixamento, o Santos entrou no gramado da Vila Belmiro para enfrentar o Grêmio, pressionado para voltar a vencer, mas também apoiado pela torcida novamente após o fim da punição do STJD.
O primeiro tempo entre santistas e gremistas não foi bom. Foram poucas oportunidades de gol e aquelas que foram criadas acabaram sendo mal finalizadas. Na etapa complementar, no entanto, o jogo ganhou ritmo rapidamente. Com 1 minuto, uma bola mal afastada pela zaga santista teve Cristaldo chutando forte para abrir o placar para os gremistas. Tal qual em outros momentos do ano, o Peixe reagiu mal a uma adversidade e quase viu os gaúchos ampliarem nos minutos seguintes. O destino santista, porém, começou a mudar a partir dos 17 minutos do segundo tempo, quando os venezuelanos Rincon e Soteldo entraram no jogo. No primeiro toque de Soteldo na bola, o camisa 10 já serviu Marcos Leonardo, que empatou. Após o gol, o Santos começou a chegar mais vezes. Ainda assim, a igualdade seguia e parecia que iria permanecer. Até que aos 45 do segundo tempo, um escanteio a favor do Grêmio virou contragolpe santista e Soteldo serviu o argentino Julio Furch, que só empurrou para as redes. Final, Santos de virada 2, Grêmio 1. O resultado não tira o Santos da zona de rebaixamento, mas dá ânimo para a equipe, segundo o técnico Diego Aguirre. Os jogadores jogaram bem, mas o más importante fue la actitud de la entrega, la intensidad con que se entregaron. Espero e imagino que sea un comienzo de una etapa positiva. Tenemos que virar esa energía y el triunfo de hoy es fundamental. Os 3 grandes da capital paulista se concentram nas disputas continentais da semana. Nesta terça, o Corinthians terá o retorno dos titulares para enfrentar o Estudiantes da Argentina na Neoquímica Arena, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Adson foi negociado pelo Alvinegro com o Nantes, da França, e por isso será desfalque. Na quarta, o Palmeiras joga contra o colombiano Deportivo Pereira, fora de casa, pelas quartas de final da Libertadores. O volante Gabriel Menino e o atacante Dudu, que ficaram fora da vitória contra o Cuiabá por problemas físicos, deverão ser titulares outra vez. Já na quinta-feira, o São Paulo encara a LDU do Equador em Quito. Neste caso também, o tricolor terá a volta dos principais jogadores. Resta saber se Pablo Maia terá condições de atuar depois de ter sido substituído no começo da partida contra o Botafogo por causa de um mal-estar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, valeu, Dude. É o seguinte, o Antônio Lupe, Fábio Scheibe, o São Paulo vive aí um namoro importante na Copa do Brasil após ter eliminado o Corinthians, mas no Campeonato Brasileiro empatou com o líder Botafogo, é bem verdade, mas ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, já vai se distanciando um pouquinho do bloco de Copa Libertadores. Difícil, né? Você não é nem priorizar, mas você dá a mesma importância a todas as competições, né? Então a gente percebe que o São Paulo está dando uma desgarrada no Brasileirão. Mas eu acho que é o correto, né? Apesar dos contratos, dos contratados que foram os jogadores contratados, né? Lucas, o Rames, o São Paulo, ele prioriza a Copa do Brasil e onde ele tem mais chance de conquistar o título da temporada, porque conquistando o título da vaga do Brasil, consequentemente, ele já tem a vaga na Libertadores do ano que vem. E aí coloca fim a essa longa espera de nunca ter vencido a Copa do Brasil, que é o que incomoda o torcedor do São Paulo. Então eu acho que ele entende essa posição na tabela e aposta todas as fichas na Copa do Brasil. E ainda tem a Sul-Americana, né, contra a LDU, que pode também ser aí mais um bônus para o torcedor do Morumbi. O São Paulo é o 10º colocado com 28, por enquanto G6 Brasileirão, a diferença é de 4 pontos em relação ao sexto colocado. O Bragantino, que levou uma sapecada do Bahia ontem lá na Fonte Nova. Fábio Scheibe, o Verdão, fez bonito na Arena Pantanal, poupando alguns jogadores, venceu por 2-0, diminui um pouco a distância em relação ao Botafogo e destaque para o golaço do Richard Rios, Fabião. Golaço, realmente. Richard Rios, que entrou no lugar do Gabriel Menino, que não foi para o jogo, poupado, né, para esse duelo de quarta-feira contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras fez um jogo muito consciente, tranquilo, teve as maiores chances, né, de gol contra o Cuiabá que não perdia 4 jogos no seu estádio, na Arena Pantanal, inclusive ganhando do Santos, ganhando do Flamengo por goleada. O Palmeiras se impôs, mesmo com um time misto, acabou conseguindo essa vitória, que é importante.
mantém o Palmeiras na segunda colocação. O Palmeiras, claro, tem uma vantagem muito grande ainda do Botafogo, no momento 11 pontos, mas o que se mostra no Campeonato Brasileiro agora é Palmeiras e Flamengo tentando se desgarrar aí e continuar na busca pelo Botafogo, né? O Flamengo também venceu ontem com um belo gol de Gerson no finalzinho. Palmeiras e Flamengo tentando, então, continuar vivo na luta pelo Brasileirão. E o Palmeiras acabou poupando e se deu bem, e agora tem esse duelo decisivo na Libertadores, quarta-feira, né? Lupe, Corinthians empatou 1-1, se recuperando até do trauma da Copa do Brasil, um gol no final lá do Gustavo Mosquito. Ai, me desculpe, gol... torcedor do Cruzeiro, mas não pode tomar um gol daquele. Não, ainda mais não no pode fim do tomar jogo, um gol daquele. 10 segundos para acabar o jogo. Foi quando o jogador do Corinthians, o Mosquito, fez o cabeceio empatando a partida. E jogando em casa, né? E o que chama a atenção no Cruzeiro é esse péssimo desempenho como mandante, né? Mesmo com o apoio da torcida, não consegue fazer uma boa campanha jogando diante do seu torcedor. Mas, repito, o torcedor do Corinthians está feliz da vida, porque conquistou um ponto fora de casa. Mas o Cruzeiro tomar um gol como tomou é inadmissível. E vive um momento complicado aqui. O raio caiu 2 vezes na mesma semana, né? Porque contra o Palmeiras também foi no finalzinho, na segunda-feira. E há 5 jogos também nos segundos finais. E há 5 jogos sem vencer. Vamos ver se dá tempo para ver a última vitória do Cruzeiro. E o gol do Papagaio no Mineirão foi o primeiro do Cruzeiro no ano no Mineirão. Nossa. Sabia disso, cara? No ano. Mas é porque ele jogou muitas partidas na Arena também, né? Na Arena Independência. Mas eu tô aqui com a última, se eu não estiver enganado, 14ª rodada, 1-0 sobre o Vasco, em São Januário. Depois, 15ª rodada empatou com o Coritiba, e aí vem numa sequência terrível. Perdeu pro Goiás no estádio Independência. Não sei não, hein? O trabalho do Pepa, o Cruzeiro é o 12º colocado, com 25 pontos. Só para você ter uma ideia, o Cruzeiro ele tem a 17ª campanha como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Uma campanha de rebaixado. Ele conquistou 12 pontos em 11 jogos. Foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Esse é o desempenho do Cruzeiro. Ele só ganha do Vasco da Gama, do Coritiba e do América Mineiro como começou mandante. Começou tão bem o Campeonato Brasileiro, o Bruno Rodrigues jogando bem pelo lado esquerdo, o próprio Gilberto ajudando bastante, Matheus Vital, mas de repente as coisas começaram a degringolar lá pelos lados da Toca da Raposa. Fábio Chaib, e o Santos, hein, cara? Que vitória, 2-1, um segundo gol, todo ele estranho. O Santos precisava da vitória, olha só, mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento, mas foi uma vitória pesada sobre um time que está brigando pelo título, Fábio Chaib. Exatamente, a entrada de Soteldo foi fundamental para o Santos conseguir essa virada, né? O Grêmio estava vencendo com um belo gol no começo do segundo tempo. O Santos acabou com o Soteldo no banco, acabou entrando, mudou o jogo totalmente. No primeiro lance ele já deixou o Marcos Leonardo na cara do gol. Marcos Leonardo, grande jogador, um jogador que tem muito potencial, grande artilheiro, conseguiu conferir, empatar. Nesse lance casual, né? Bobeira do Ferreira, né? Jogador do Grêmio, já nos últimos minutos, esperou a bola sair, estava pedindo a bola para o Gandula já, mas a bola acabou não saindo, correndo, e o Santos, um contra-ataque ali, acabou marcando o gol. Um gol importantíssimo, né? Que o Santos, mesmo não saindo da zona de rebaixamento, consegue diminuir a vantagem para o time que está fora, né? Agora o Santos torce contra o Goiás hoje, mas também já dá uma moral para o time da Vila Belmiro com a Aguirre. Nos últimos 18 jogos, o Santos já ganha só uma partida, também campanha péssima, 18 jogos, uma vitória só. E agora, com essa vitória, dá moral para o Santos pega o Atlético Mineiro, provavelmente na estreia da Arena MRV, lá em Belo Horizonte, do Galo, no próximo final de semana, hein? O Santos, ele abre o Z4, 17º colocado, com 21 pontos. Precisa a sorte que veio a vitória, porque o Bahia venceu e chegou aos 21 pontos, mas nos critérios leva vantagem. O Bahia não está entre os últimos colocados. O Vasco venceu, ou seja, todo mundo venceu ali na briga, tirando o Coritiba, que perdeu para o Flamengo nos últimos minutos. 11h31, ainda tem um tempinho?
Como é que tá? Tem um tempinho. Pode jogar para você? Já, meu caro Valmirzinho. Então, 11 horas 31 minutos. É o Repórter CBN. Na volta, Antônio Lupe já está aqui com o iPhone 15 aqui da nossa Rádio CBN e vai passar aí a mensagem do ouvinte. 11 horas 32 minutos. É o Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira, atuou sozinho e como um soldado errático apenas para justificar a falsa narrativa de que não se omitiu no 8 de janeiro. A informação está na denúncia apresentada contra a cúpula da corporação, suspeita de não agir no dia dos ataques golpistas. Na avaliação do Ministério Público Federal, Fábio Vieira, como comandante-geral da Polícia Militar, não estava cumprindo o dever de administrar e conduzir as tropas da corporação. O governo brasileiro informou que recebeu com satisfação a decisão do Japão de retirar a suspensão para importação de carne de frango e ovos produzidos em Santa Catarina. A medida começa a valer na sexta-feira. A suspensão temporária tinha sido anunciada no dia 17 de julho, depois de o Estado confirmar um foco de gripe aviária numa granja de subsistência no município de Maracajá. O status sanitário do Brasil continua inalterado como livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais, de acordo com diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal. A Justiça Britânica anunciou hoje pena de prisão perpétua para uma enfermeira condenada na sexta-feira pelos assassinatos de 7 recém-nascidos e pela tentativa de homicídio contra outros 6. Os casos aconteceram na UTI neonatal do Hospital Condessa de Chester, no norte da Inglaterra, nos anos de 2015 e 2016. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 34 minutos é o CBN Esportes desta segunda-feira, 21 de agosto. Antônio Lupe, o nosso ouvinte participando pelo WhatsApp, o 19 99186 9070, 99186 9070, Antônio. Quero mandar um grande abraço lá pro meu amigo que está em Recife, o Célio Cruz. Acompanhou ontem a jornada esportiva aqui da Ponte Preta e até comentávamos sobre o técnico Hélio dos Anjos, né, que faz um bom trabalho lá no Paysandu. Ontem venceu por 2-1 e está classificado, se não me engano, para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Quero mandar um grande abraço também aqui para ele que sempre participa conosco, Cris Salvione. Boa tarde, Carlão, Lupe, Fábio. Qual foi a maior surpresa do domingo? O Santos vencer o Grêmio ou o Vasco vencer o Atlético do Filipão? Cara, eu acho que o do Santos, né? Pela maneira que foi. O Santos vivendo um momento em 18 jogos, havia vencido apenas uma partida, que, nossa, número horrível, né? Que não combina, um retrospecto terrível, que não combina com a tradição do Santos. E o Vasco brigou, lutou uma barbaridade, né? Principalmente ali nos minutos iniciais, impôs uma pressão forte sobre o Atlético Mineiro e acabou vencendo com o gol do Serginho. Fabião, e você? O que você acha aí, Fábio Scheib? O Vasco também contou com a, entre aspas, a ajuda do gramado, né? No segundo tempo, gramado muito aquém, com a chuva que caiu no Rio de Janeiro. Virou um jogo de bola alçada, né? De bola aérea, sem muita qualidade no meio campo. O Vasco conseguiu essa vitória, marcou um gol no início do jogo, contou com a força da torcida
E o Atlético que não se encontra, né? Com o Filipão, ontem não estava no banco, era o Pracidelli no banco do Atlético, mas o Atlético Mineiro que não se encontra com o comando do Filipão. E o Vasco tentando agora, apresentou o Payet ontem, o meia francês, né? Ele não jogou ainda, mas conta com esse auxílio da torcida e com a boa campanha agora, mesmo estando a 5 pontos para sair da zona de rebaixamento, né? O Vasco mira esse segundo turno como um time tem que fazer mais de quase 50% dos pontos para se manter, mas o Vasco pegando uma boa energia, assim, junto com a torcida também, né? Ontem foi uma vitória fundamental contra o Atlético. E o cenário era pior, pelo menos no meu entender, era pior. E o Vasco com 16 pontos, um jogo a menos, né? Podemos dizer, por exemplo, com 19 pontos, né? Contando com esse jogo, é contra o América, né? Esse jogo fora de casa. Agora o América desgarrando total, né? Lanterna com 10 pontos, sei não, tô achando que já pode comprar o passaporte para a Série B do Campeonato Brasileiro. 11h36. Vamos com o Guarani primeiro, Antônio? Vamos, pela ordem. Venceu, pela ordem dos fatos, né? Exato. O Guarani venceu o Sport Recife por 3-1, um começo avassalador. Antes dos 10 minutos, o Bugre já vencia o Leão da Ilha, e uma vitória importante que coloca o Guarani novamente ali, ó, na rota, na direção do bloco dos 4 primeiros colocados, Antônio Lupe. Exatamente, o Guarani fecha a rodada na 7ª colocação com 40 pontos e está a apenas 2 pontos do Vila, que hoje fecha o G4 da Série B com 42 pontos, ou seja, dependendo aí do que acontecer na próxima rodada, o Guarani pode até entrar no G4 da Série B. Tem o Juventude à sua frente e também o Criciúma. Criciúma é o 5º, Juventude é o 6º colocado. E todo esse cenário só foi possível por conta da vitória que o Guarani conquistou em cima do Sport na última sexta-feira pelo placar de 3-1, num começo avassalador do Guarani, que abriu 2-0. Depois o Sport diminuiu em cobrança de pênalti, só que o Bugre, ainda na primeira etapa, voltou a marcar e fechou o placar em 3-1. No segundo tempo, apenas administrou o resultado, jogo na última etapa sem muitas emoções. Após a partida, o técnico Humberto Louser falou a respeito do comportamento da equipe e também dessa vitória importante na caminhada do Guarani durante a Série B. Não vejo como a melhor partida, mas já visto o primeiro tempo que a gente fez e até sofremos o gol contra o Juventude, controle total e absoluto, porque a gente pediu aos atletas e reforçamos, e parabenizamos eles. Lógico, ali foi uma situação muito atípica, e na nossa representação pós-jogo do Juventude, que nós tocamos na pauta, para que a gente tivesse consistência, certo? E constância, né? Então a gente precisava manter essa consistência por mais tempo. Quando é feito isso, a equipe é forte. Quando você tem todo mundo à disposição, a equipe ela é forte. Então, a gente está enfrentando uma dificuldade gigantesca por causa dessa competição, que ela é difícil. Falamos aqui, uma outra oportunidade, o nosso grupo ele é reduzido, e nós sofremos agora nessa oscilação que tivemos de 3 resultados ruins, mas jogando para poder vencer, devido a esse grupo enxuto, um grupo mais curto. Então, quando a gente tem todos à nossa disposição, a gente tem uma facilidade para variar as nossas escolhas, a nossa estratégia, e aí o Guarani ele é mais forte. Então, a gente fica feliz por ter contado com essa totalidade. Lógico, hoje fora o Isaac, fora o Regis, o próprio Bueno, que vem fazendo uma temporada brilhante. Então, a gente precisa olhar para dentro, valorizar esse grupo de atletas. De novo, esses caras têm sido guerreiros, porque com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente tem conseguido dar resposta. Hoje a gente conseguiu dar uma resposta que o torcedor queria, e, de novo, quando a gente está com a totalidade, quando a gente tem um grupo maior para a gente poder variar, isso tem sido um facilitador para nós para conquistar os resultados. Esse é o técnico Humberto Louser falando sobre a vitória em cima do Guarani por 3-1, a vitória do Guarani em cima do Sport por 3-1, final de semana tranquilo, descanso para os atletas. A reapresentação já aconteceu hoje, porque sábado o Bugre tem mais um compromisso fora de casa, enfrenta o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, já diria o outro, né? Que você conhece muito bem. Sim.
E tem um detalhe importante, na verdade 2 detalhes importantes, 2 desfalques. Alan Santos recebeu o 3º cartão amarelo e também o Diogo Matheus, está suspenso. Os 2 jogadores não podem atuar contra o Sampaio. Por outro lado, tem a volta do Isaac e tem a volta do Regis. E é claro que durante toda a semana a gente vai tentar projetar o time do Guarani e falar muito sobre esse duelo lá em São Luís do Maranhão. Carlão. Foi uma vitória, Lupe. Nós acompanhamos a partida, uma vitória contundente, uma vitória merecida. O Guarani começou o jogo impondo um ritmo, não deixando o Sport gostar da partida. Talvez o único momento ali um pouco mais complicado, e que até em off eu disse para o Cabela, vai ser difícil o Guarani segurar. Justamente quando o Sport diminui o placar, na cobrança de pênalti, aliás, um pênalti muito bem batido pelo Ronaldo Henrique, e ali o Sport estava com a bola, gerando perigo à defesa do Guarani, e o Guarani recuando. Mas a noite era tão especial, foi uma noite tão importante para o Guarani, que no momento em que eu nem falei no ar, mas no momento que eu estava fazendo essa resenha com o Cabela, o Guarani foi lá e fez o gol, jogada do Mike, uma definição sensacional, né, de um alto nível do Matheus Barbosa. Aliás, o Matheus ele tem algumas limitações, acho que principalmente o passe do Matheus. Por outro lado, ele tem uma qualidade no arremate de longa distância. Se eu não estiver enganado, ele marcou 3 gols com a camisa do Guarani. 3 gols. 3 gols. 3 golaços, os 2 primeiros pancadas sensacionais, né? De fora da área. E o de sexta-feira, um gol de qualidade, chapado, tirando do goleiro Renan. E você estava no jogo junto comigo. Os 2 gols, na verdade, deixa eu pensar aqui. Os 2 primeiros gols, eles foram muito iguais. Sim. Bola pelo lado direito, né? É. E aí o que acontece? O Humberto até citou isso na coletiva, né? Isso foi trabalhado durante a semana. Essa questão do esporte, a dificuldade que vem com o homem, elemento surpresa, o homem que vem de trás. No caso do 3º gol do Matheus Barbosa, ele veio completamente sem marcação. Pegou e um gol no momento essencial, porque o Sport começava ali a gostar da partida e ensaiar o empate. Então o momento foi a sexta-feira foi tão diferente para o Guarani, positivamente, que até no momento de instabilidade, ou uma pequena irregularidade dentro da partida, o Guarani foi lá e conseguiu marcar o gol, se aproveitando também, né, uma noite terrível do lateral esquerdo, o Vitor Gabriel. O Sport jogou desfalcado e o Guarani soube explorar. A hora com o Bruno José, esse deslocamento com o João Vitor. Bruno José vive uma fase sensacional, até brincava, Fábio Scheib, com o Cabela durante a transmissão. O Bruno José parece que tem 2 pulmões, Fábio. O menino corre muito. Exatamente, correu muito, foi eleito o melhor em campo pela equipe CBN, que também Campinas. Bruno José jogando muito, motorzinho mesmo do Bugre. E o Guarani com essa vitória contou ontem também com um belo resultado, né? A derrota do Novo Horizontino em casa para a Chapecoense. O Guarani a 2 pontos, então, do 3º e 4º colocados, né? A Chapecoense, o Novo Horizontino e o Vila Nova. E amanhã tem um duelo também decisivo, né? O Vila Nova encarando o Criciúma, os 2 que estão na frente do Guarani. Um bom empate amanhã também seria bom para o Bugre nessa busca pelo G4. Sabadão, um jogo muito importante, uma vitória lá no Maranhão. Pode colocar o Bugre no G4 da competição. E só passando aqui o bloco dos primeiros da Série B, o Vitória é o primeiro colocado com 47, o Sport caiu em posição, é o vice-líder com 45 pontos, Novo Horizontino é o 3º com 42, olha, se vencesse a Chape, iria 45 pontos, encostaria ali na liderança da competição, e o Vila Nova é o 4º colocado com 42 pontos, beneficiado, claro, pela vitória importante sobre o Mirassol na quinta-feira por 2-0. O Guarani tem o Criciúma e o Juventude à frente, né? O Criciúma é o 5º com 41, o Juventude é o 6º com 40, mesma pontuação que o Guarani, mas nos critérios o time de Caxias leva vantagem. Vamos aos jogos da próxima rodada. O Criciúma pega o Vila Nova. O Fabião falou, né? Um jogo super importante, um jogo que vale muito entre o 4º e o 5º colocado. Já é amanhã, hein? Já é amanhã às 9h30. E tem o Juventude e o Juventude pega o Mirassol. Então, na verdade, Mirassol e Juventude. É, né? Talvez ali um empatezinho, né? Um empatezinho nos 2 jogos, porque aí o Mirassol iria a 37 e o Juventude ficaria com 41. Criciúma e Vila Nova, o Criciúma com 42 e o Vila Nova com 43. E o Guarani tentando buscar uma vitória
contra o Sampaio Corrêa, iria 43 pontos, encostaria mais ainda, podendo chegar ao derby. Olha só a importância, não só a importância, o contexto do jogo, mas dentro da classificação, uma vitória sobre a Ponte poderia colocar o Guarani no bloco dos 4 melhores. E a gente fica falando, Lupe, Fabião, e sexta-feira a gente já percebeu até um ambiente, foi o último jogo do Guarani em Campinas antes de enfrentar a Ponte, mas a torcida falando muito do derby, mas o jogo contra o Sampaio Corrêa, ele é fundamental. É um jogo em que o Guarani tem condições de vencer e em vencendo ele faz um clássico com possibilidades de G4, Lupe. E é um detalhe importante também, que eu estava até vendo a rodada, tem 2 jogos também que são jogos atrasados, né? Mas não interferem na parte de cima da tabela. Tem CRB e Avaí, Botafogo e Chapecoense por conta daquela questão do mau tempo, né? Envolvendo. Mas é uma questão importante para o Guarani esse jogo, mas se engana quem pensa que o Sampaio Corrêa tá... Pegou um empate. Um jogador a menos ainda. É o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas tem toda a questão, o time, o gramado do Castelão é um gramado, não é com medidas diferentes, mas pesado, é um gramado pesado, o clima é totalmente diferente, a torcida do Sampaio com certeza vai marcar presença, então... É um jogo dificílimo para o Guarani, que tem desfalques, mas eu ainda acredito que o Bugre pode sim voltar lá de São Luís com bom resultado, até mesmo a vitória. O que seria algo importantíssimo aí para enfrentar a Ponte, né? Com a confiança lá em cima, Fábio Scheibe. Vamos fazer uma brincadeira aqui, imaginário, né? Um exercício de classificação. Normalmente, quem tem 64 pontos nas edições anteriores da Série B se classificou para a Série A, subiu, né? Com 64 pontos. O Guarani tem 40. Restam mais 14 rodadas, né? Seria necessário, então, para o Guarani 8 vitórias em 14 rodadas para chegar a esse número de 64. Guarani, então, tendo que ter mais metade do número de vitórias nos jogos, né? Mas eu acredito que esse ano vai ficar um pouquinho acima. Dos dois, acima para subir e abaixo para descer. Para descer, 64 ainda não vai dar. Eu acho que 64 Será? Ainda, eu acho que dá para conquistar, mas embaixo o nível de o número, né, o limite, eu acho que dessa vez vai diminuir. Porque você pega a distância, por exemplo, o Guarani, que é o 7º colocado, tem 40 pontos. É 2 pontos de diferença para o 4º. O Atlético Goianiense tem 37. Então, assim, não é uma distância grande, ó, que a gente está falando de 4 times abaixo do G4. O Mirassol, por exemplo, tem 36. Melhor ainda, em vez de 8, vão ter que ser 9 ou 10 vitórias. Em 14 jogos. Tá certo, 11 horas 41 minutos, fechamos aqui o noticiário do Guarani. O Guarani agora em preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa, depois tem o grande derby, mas como disse Humberto Louser, o maior adversário neste momento para o Guarani é o Sampaio Corrêa, então foco total neste jogo do próximo fim de semana lá no Castelão Maranhense. Nós vamos ter participação. Deixa eu só registrar mais 2 participações aqui. Bom dia, amigos. O destaque dos jogos de ontem foi o pênalti não marcado a favor do Coritiba. Quanta falta de critério da arbitragem brasileira. Marildo Brenner lá de Hortolândia, eu confesso que eu não vi. Também não. Esse pênalti. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também pro Guilherme, que mandou mensagem pra gente, sintonizado na CBN, curtindo CBN Esportes, Carlos. Tá certo, meu caro Antônio Lupe, um rápido intervalo e já vamos repercutir o empate da Ponte contra o Ceará. E também, hein, Daronco? Que exagero a expulsão do Arthur, meu Deus do céu. Um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre a macaca. CBN Esportes Campinas. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o Café traz a série Humanismo no século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. CBN Esportes Campinas. Onze horas 52 minutos, a Ponte foi ao estádio do Castelão, lá em Fortaleza, e voltou com um empate, um ponto importante na bagagem, um ponto sim para ser valorizado, como disse o Lupe no início do nosso programa. O Pintado bateu muito nesta tecla, porém, aquele golzinho que o Leonaldo perdeu poderia ter dado aí um sabor especial para o Ponte Pretano, Lupe. Foram 2 contra-ataques no final do jogo, Sim. né? A Ponte Preta com 1 a menos, porque o Arthur foi expulso na reta final da partida e depois teve esse contra-ataque. O Leonaldo perdeu um gol claro, de frente para o goleiro, e ainda teve um outro contra-ataque, só que aí faltou perna, se não me engano era o Paulo Baia que estava na jogada e a Ponte não conseguiu evoluir no ataque. E antes de tudo isso, Ponte Preta e Ceará ficaram no empate em 1-1 primeiro tempo, as duas equipes fazendo trocações, né, como se fosse no boxe. Um batia, o outro ia lá e rebatia. A Ponte chegou com perigo com o Paulo Baia logo no começo do jogo. Kaique França também trabalhou na partida por conta do forte ataque da equipe do Ceará. O primeiro gol foi do Christian Barleta, que saiu nos primeiros segundos da etapa final. E depois o Eliel, depois de um bom aproveitamento aí, sempre atento, chute do Paulo Baia, rebote do goleiro. O Eliel, dentro da área, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Empate deixa a Ponte Preta na 14ª colocação. Ela perde uma colocação na tabela para o Ituano, que venceu na rodada. O Ituano passa a Ponte Preta. Macaca tem 28 pontos. A Chapecoense tem 22, abre a zona do rebaixamento. Mas foi um bom empate da Macaca jogando fora de casa. Depois da partida, Pintado fez uma análise do que foi esse empate em 1-1 entre Ponte Preta e Ceará. Eu acho que foi um bom jogo da nossa parte. Estrategicamente, acho que a equipe se comportou bem. O que a gente planejou, tudo que a gente fez durante a semana, os jogadores entenderam e executaram, isso que acho muito importante. Claro que a gente teve um volume ofensivo melhor, porque uma equipe que nos atacou também, né? Já o Botafogo foi uma equipe diferente que não teve assim, um volume ofensivo maior do que a gente. Mas enfrentar o Ceará com o tamanho do Ceará, com o investimento que tem o Ceará, com tudo que né, o clube, o Ceará foi montado para subir, né? O Ceará é uma equipe que tem condições financeiras até para buscar acesso. A gente vinha aqui lutar, guerrear e buscar um resultado positivo, não só somar pontos, né? Porque são jogos fora de casa. Somar ponto é muito importante para nós. Nós tivemos sim a bola do jogo, nós tivemos aí a condição de levar os 3 pontos para casa, mas a gente tem que valorizar sempre a luta dessa equipe, né? O que esses jogadores lutam, o que eles correm, o que eles tentam, né? Construir um resultado, o que eles se esforçam para buscar a vitória, a gente tem que destacar sempre. O coração dessa equipe é muito grande e é assim que tem que ser. Menos não dá para jogar na Ponte. Se tiver um coração menor que esse, não vai conseguir jogar na Ponte. Isso deixa a gente satisfeito, mas não acomodado, né? A gente vai ter um jogo muito importante na próxima sexta. Já começamos a trabalhar hoje, pensando nesse jogo. Vamos assistir já o que aconteceu para a gente ter mais claridade nas coisas. Mas esse rendimento melhorar para nós é muito importante, né? Nesse momento da competição. A gente fazer a equipe crescer, né, contra um adversário do tamanho do Ceará, para a gente
tem um sabor especial sim, mas com os pés no chão, né? Vamos ter os pés no chão, porque a gente tem muita coisa pela frente e nós vamos continuar trabalhando para dar certo. Bom, e com esse resultado a Ponte chegou a 3 jogos sem derrota, né? Venceu a Chape, empate com o Botafogo, empate com o Ceará, e ontem a situação do Pintado era bem delicada na questão de estratégia de jogo. Ele tinha só um atacante de ofício no banco, que era o Igor Torres. O Mailton acabou entrando no jogo também, atuando um pouquinho no setor ofensivo, mas mesmo com todas as dificuldades, a Ponte conseguiu esse empate. E só pra gente, deixa eu ver se eu acho aqui, o torcedor do Ceará colocou até o banco de reservas das duas equipes pra gente traçar um comparativo. Eu perdi. Você tem aí? Tô Só pra gente traçar o da Ponte. Você quer que eu passe a escalação da Ponte ou do Ceará? Do Ceará. O banco do Ceará? O banco do Ceará. Então vai, André Luiz, goleiro, Thiago Pagnussá, Sidney, Danilo Barcelos, Kaique, Richardson, Pedrinho. Luan, não, esse aí é o da Ponte, então vai. Esse é o do a Ponte tinha Luan, Mailton, Tomás Kaique, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, o Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. A diferença individual de cada peça, e por isso esse empate, mesmo com o Ceará fazendo uma campanha ruim, é uma campanha ruim, na Série B, a Ponte conseguiu aí roubar pontos do time cearense. Eu gostei também da postura da Ponte, como o Pintado disse, uma postura aguerrida, e é assim que tem que ser, diante de um Ceará que é tudo isso mesmo, é uma equipe com investimento de Série A, mas que ainda não conseguiu encaixar nesta Série B, mas a Ponte foi valente, teve poder de reação e teve a bola do jogo com o Leonaldi. Não sei se o gramado atrapalhou o Leonaldi ali, ou também se ali é a falta de cacuete, né, como atacante. Não sei se a bola ali caísse no pé do Eliel, por exemplo, seria caixa, né, porque o Eliel tem esta amizade com o gol. Mas gostei, é um empate para ser valorizado, e a Ponte se fortalece aí no momento importante da competição. Agora, Lupe, Fabião, a gente conversava aqui em off. O André, não sei não, hein? O André tá fora de sintonia, o Lupe, completamente alheio ao jogo. Sei não, vai ter que dar um jeito aí o Pintado, colocar o dedo dele na tomada, porque desse jeito é difícil, hein? A rotação dos abaixo, jogos, muito abaixo. A rotação do André em relação ao ritmo dos jogos, ela tá muito abaixo mesmo. O jogador estava muito tempo fora, né, Carlão? Não jogava há muito tempo. Então chegou, já foi titular ainda com o Felipe Moreira, deram uma segurada no André. Mas a gente precisa entender também que quem que tem ali para colocar? Não tem outra. Pode colocar o Eliel jogando ali um pouquinho mais centralizado, colocar outro jogador ali fazendo a correria pelos lados do campo. Tudo bem, mas quem seria esse jogador? Difícil a gente traçar aí um substituto para a má fase do André. Então, se não tem outro, vai ter que ir com ele mesmo. Ou senão, de repente, aí vamos ver, né, a situação do Elvis, se voltar, colocar o Paulo Baia um pouco mais à frente. Gostei do Filipinho ontem, roubando bolas, participando. O próprio Leonaldi brigou bastante. Não concordei com a expulsão do Arthur. Acho que o Daron não era nem lance sequer para amarelo. Nas duas divididas do Arthur ali, ele foi na bola e acabou atrapalhando a vida da Ponte nos últimos minutos. Mas foi uma Ponte compenetrada, uma Ponte guerreira que traz um ponto para Campinas, que pode ajudar aí a Macaca nesta fuga do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Fábio Chaves, o seu Ituano atrapalhou a vida da Macaca aí, Fabião. O Ituano fez um grande jogo, fez 3-0 no Criciúma, um time que briga pelo acesso. O Ituano se reencontrando, né? Chega a 29 pontos. A vitória da Chapecoense acabou atrapalhando ainda um pouco, né? A Chapecoense tem 22, agora 7 pontos. A Chapecoense é o primeiro time na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos, como o Lupe falou, e nessa semana encara o Botafogo de Ribeirão. Essa distância pode diminuir para 4 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, vendo pelo lado do Ituano, e 2 pelo lado da Ponte também. A Ponte ontem, engraçado que em menos de 3 minutos teve podia estar 2-0 pro Ceará, acabou empatando 1-1, né? Teve o gol do Saulo Mineiro, que foi anulado. O Kleber perdeu um gol também na frente do Kaique, né? França. E no contra-ataque, a Ponte fazendo o gol, nesse empate importantíssimo, a Ponte retomando. Agora contra o Londrina tem tudo para vencer no Moisés Zucarelli na próxima sexta-feira, né? Jogo para matar, O Londrina perdeu na rodada para o Atlético Goianiense na quinta-feira. O Londrina vive um momento muito ruim dentro da Série B, e a Ponte tem essa parada difícil, né, que é o Leque, mas tem a obrigação de vencer dentro do estádio Moisés Lucarelli. Feito, então?
Meio-dia, Antônio Lupe, Fábio Schaibe. Passou a régua? Às 4h com Então tá Eliel Almeida nesta segundona e nesta semana com muitos Eliel jogos tá feliz, hein, cara? Tá feliz. Peixe dele, ó. 2-1. Peixão. O peixe não vai cair, não. Não sei, vai cair, não. Meio-dia, a gente volta com a Arena CBN às 4h com Eliel Almeida. Até lá! CBN Esportes Campinas.